Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais um encontro. Hoje nós vamos falar de um segmento que muitas pessoas desconhecem, que é a enfermagem, né, no esporte. Então, tenho o prazer de receber meu amigo, né, Diego Tuber, que vem contar a experiência dele. Então, assim, como toda nossa live, nós estamos fazendo o quê? Trazendo novos segmentos, trazendo a atuação da enfermagem, preenchendo você que está aí do outro lado, né, com conhecimento, que você possa entender qual é o nosso trabalho, o que a enfermagem faz, né, por que ela existe, porque essa profissão, né, que está próximo de você em todos os momentos, até mesmo no esporte. Boa noite, Lila, tudo bem? Então, gente, nosso canal, vocês podem fazer perguntas, né? Podem interagir, porque não é sempre que vocês têm acesso a informações. Então, o que vocês tiverem dúvida, pode estar aí, ó, pertinho da gente, tá? Ele é o meu amigo de Manaus. Então, olha, fechadinho, daqui a pouco o Diego já entrou. Boa noite a todos, que tenhamos uma ótima noite, né? Que seja tão enriquecedora e que preencha todas as nossas, que nos preencha e tire todas as nossas dúvidas, tá bom? Então daqui a pouco o pessoal vai entrando, mas você já sabe que você pode participar, pode estar aí pertinho, né? Nós temos que nos unir, gente, enquanto pessoas, enquanto categoria. Nós não podemos perder nunca esse sentimento de solidariedade que nós temos. Nós somos solidários com os outros, mas é solidariedade em todos os sentidos, né? Você tem que estar com o próximo, você tem que fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então vamos lá, né? Juntar. Sei que o momento é um momento conturbado, né? Caótico. A gente está perdendo muitos amigos, amigos conhecidos, colegas e a população também. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte e espero que vocês também façam a de vocês. Vou chamar aqui o meu... Começar, né, a ver o que é enfermagem no esporte, que muita gente nem sabe, né, que hoje é obrigatório no jogo ter a presença do enfermeiro, não é só ambulância com o médico. Quantas coisas já aconteceram, né, que eu falo eventos de saúde dentro de estádios, né, dentro de competições, e nós não tínhamos. Tem casa amanhã. Posso ir lá para casa do meu pai? Oi, cadê? Boa noite, Douglas. Oi, tudo bem? Tá me escutando? Estou escutando você perfeitamente. Tá bom. Diego, olha, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu estava aqui falando com o pessoal, né? Que a gente, até nos momentos de distração, que é o esporte, tem a presença dos profissionais de saúde. E agora é obrigatória a presença do enfermeiro também, né? Nas ambulâncias. E aí eu estava falando quantos eventos, né? Que a gente chama de eventos, acontecem e muitas das vezes a pessoa vem a óbito, ficam com lesões permanentes, tanto quem está assistindo, até mesmo os atletas, né? Mas isso daí você vai contar aqui a sua experiência. Querido, olha, gente, se eu for falar aqui do Diego, são tantas coisas, porque nós da enfermagem somos assim, né? Nós somos capacitados, qualificados, então aos pouquinhos ele vai falando, né? Para que vocês possam entender e a gente possa ter, assim, bastante tempo. Tereza, um beijo, minha linda. Tá com você, Diego. Vamos lá, primeiro, boa noite, gente. Obrigado, Vanessa, pelo convite. É sempre bom a gente estar divulgando o que o enfermeiro pode fazer, o leque de opções que o enfermeiro tem. Para quem acha que o enfermeiro só fica dentro de um hospital, está muito enganado. O enfermeiro está em diversos lugares e em diversos momentos da vida de todos os cidadãos, né? Nós vamos estar sempre presentes, não é agora só com essa pandemia que a gente foi visto, né? A gente sempre está ali, mas a gente sempre está fazendo um trabalho de formiguinha, vai ali, faz e tudo mais, mas nunca foi realmente visto. Agora,
é que a população está começando a ver quem é o enfermeiro, o que o enfermeiro faz, qual é a função do enfermeiro. Então, isso daí é muito interessante. E concordo contigo, a gente tem que estar unido, né? Os enfermeiros têm que estar, o tempo todo, nós temos que estar unidos para tudo e para todas as situações. Ó, acabou de entrar aí o meu diretor médico na Olimpíada, que é o Dr. Marco Sauberman. Seja bem-vindo! Não, entrou aqui também um amigo nosso, tem vários aqui, né? Mas eu sou Marcos Cardoso, né? Um amigo músico que, assim, ele até fiz uma live com ele, falou brilhantemente o trabalho, assim, coisas, os sinais vitais, né? Que todo mundo acha que não é nada. Então, assim, bem-vindo, todos bem-vindos, gente. Então, vamos lá. Ó, o Dr. Marco Sauberman falando ali com a gente. O Dr. Marco Sauberman é o meu, assim, meu guru de todas as horas, um ortopedista com N casos na vida. Qualquer coisa eu recorro a ele, ao consultório dele e a ele como médico. Ele, para mim, é assim, a minha referência maior, né? Mas vamos lá. O que todo mundo pode ir fazendo as perguntas aí, ou botando na caixinha de perguntas, ou fazendo a pergunta aí pelo feed, e a gente vai tentando responder o máximo possível. A Jaque também trabalhou comigo, fisioterapeuta excelente nos Jogos Olímpicos. Então, vamos lá. Para começar, você estava falando que o enfermeiro tem que estar no jogo, né? Num evento, num jogo de futebol. Na verdade, isso daí é uma lei, se eu não me engano, desde 2012 ou 2010, não me recordo agora, mas já o Estatuto do Torcedor já tem algum tempo, tá? Então, o que acontece? Para ter uma realização do jogo de futebol profissional, não é jogo de futebol amador e nem jogo de futebol sub-20, sub-23 e as categorias de base, tá? É futebol profissional que existe a obrigatoriedade, infelizmente, tá? Eu acho, na minha humilde opinião, é um pequeno equívoco na lei, né? Só o futebol profissional tem essa obrigatoriedade de ter 2 médicos e 2 enfermeiros, tá? Normalmente, quando é o clube de primeira divisão, ele tem o seu médico, né? Então, os 2 clubes já têm seus médicos sem problema nenhum, mas tem que ter um médico na ambulância e tem que ter 2 enfermeiros na ambulância, tá? Essa configuração, na verdade, também não existe no SAMU, não existe no bombeiro. Essa configuração é uma configuração própria para o Estatuto do Torcedor. A Lila está botando ali que é de 2003. Nem eu acertei, foi 2002 ou 2000. Porque é uma lei antiga e como é uma área, né, que eu até estava falando com o pessoal, uma área que as pessoas não se dão conta da necessidade, da importância, e aí passa desapercebido, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Outro enfermeiro sensacional que acabou de entrar, o enfermeiro Marcos, ele fez a pós comigo, que é o que eu vou falar agora. Nós 2 temos a pós em Medicina do Esporte e Atividade Física. É uma pós em que não abre mais para enfermeiros, porque o nosso Corém e o COFEM regulamentou o enfermeiro do esporte e o enfermeiro coaching, né? Então, assim, são 2 regulamentações novas e que nós podemos fazer a nossa atuação de forma tranquila, que antes não tinha isso daí. Ó, temos gente de Dubai, né? O Luiz Fernando é de Dubai, ele é preparador físico do clube lá em Dubai, ele está prestigiando a gente aí também. Obrigado, Luiz. E vamos lá. O enfermeiro, na verdade, qual é a atuação dele? Dentro do esporte, tem N momentos em que o enfermeiro vai atuar. Mas vamos botar um enfermeiro do clube, né? De um clube de futebol, de um clube de vôlei, um enfermeiro que esteja atuando diretamente com atletas de ou esporte coletivo ou esporte individual, tá? O enfermeiro tem que saber, no mínimo, muita coisa de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, né? Se ele não tiver esse tipo de atendimento na veia, se não tiver isso daí já característico, ele vai ter alguns certos problemas. Só um detalhe, a lei do Estatuto do Torcedor, né, do enfermeiro estar presente, ela surgiu depois do caso Serginho, aquele jogador do São Caetano que faleceu em campo.
Que tá? infartou, não foi infarto? Foi mal súbito, né, que colocaram. Mal súbito, mas ele teve um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio, e foi fulminante, pela característica de ser atleta, pela característica dele ser jovem. Então, normalmente, infarto nessa idade, né, é a maior idade de risco para o infarto. Infelizmente, ele foi a óbito ali, e infelizmente também foi aquela comédia pastelão, né? Quem presenciou a cena do jogo, foi São Caetano São Paulo, quem presenciou aquilo ali, e vamos aqui fazer uma meia-culpa, o enfermeiro não sabia atuar, o médico não sabia atuar, o fisioterapeuta não sabia atuar, ninguém sabia atuar ali naquela situação, e aí, na verdade, abriu o olho do mundo para aquilo ali. Infelizmente, também tivemos outros óbitos, né, que foi o Ferrer do Benfica, lá em Portugal. Depois teve o Marco Vivian Foé, também, que infartou em campo da seleção de Camarões, com a seleção de Camarões. Então, depois disso aí, teve uma mudança muito grande no esporte nesse sentido, né? Outra coisa que o enfermeiro tem que saber, isso aí a gente está falando direto do futebol, mas isso aí para o esporte em geral é muito importante, né? Temos que ter uma visão macro e micro. Quando você vê um jogo de futebol, um jogo de vôlei são 12 atletas em campo, mais 12 atletas como reservas, e tem uma quantidade absurda de substituições, né? Não tem o número de substituições previstas. No próprio futsal, o futebol 7, são vários esportes em que tem múltiplas substituições, então o enfermeiro tem que estar com o olho sempre ligado, junto com o médico, né? Qual é a diferença do enfermeiro atuar? Ele vai ter o diagnóstico diferencial. Nós vamos saber qual é o diagnóstico diferencial, bem parecido com o que a gente faz no hospital. Nós fazemos uma triagem, né, e fazemos o diagnóstico diferencial. Quando você está em campo, em quadra, você faz o diagnóstico diferencial daquele atleta e você faz com que aquele atleta seja direcionado para a área específica. Nós vamos pegar o atleta teve uma lesão, uma fratura na tíbia. Então, você vai direcionar esse atleta para o ortopedista. E, claro, no meu caso, eu falo por mim, mas eu creio que a maioria vai pensar comigo, eu já encaminho para o psicólogo também. Porque esse atleta ele vai ter problemas psicológicos. Como é que ele não vai ter? Né? Vamos ver o caso do Anderson Silva. Ele disputando um cinturão, ele vai dar um chute no adversário e quebra e tem uma fratura de tíbia e fíbula. Daquela forma grosseira que foi. Né? É óbvio que ele vai ter que passar por uma avaliação psicológica também, e é óbvio que ele vai ter que passar não só pelo ortopedista, mas também por uma situação. Então, o enfermeiro ele vai direcionar, ele vai ser vamos dizer assim, o cara que faz o meio de campo da equipe multidisciplinar que está lidando com o atleta. Sim, não, e você falou uma coisa que muitos não se importam, né? Porque o atleta, ele treina constantemente. Né, Diego? Você que é especialista na área, eu sou a curiosa, né? Porque eu gosto de jogo, eu sou voluntária nesses jogos, mas por conta da terapia intensiva, né? E aí a gente fica assim, poxa, é como se fosse assim, é o trabalho deles, né? Aquilo dali não é diversão pra gente e é um trabalho deles. Tem uma preparação, são várias pessoas envolvidas. E quando tem algo assim, esse evento, né, que impossibilita ele de continuar, nós tivemos, né? Tem na luta, né, o Anderson Silva, tem o Neymar, lembra também, e vários outros. A pessoa se sente nada, né? Porque tem as pressões também do torcedor, Sim, né? sim. Porque o torcedor Neymar, vai falar um monte de coisa. O interessante do Neymar, inclusive, é que dependendo de como foi a fratura dele, ele tomou uma joelhada na parte posterior, né, nas costas, e ele poderia ter ficado paraplégico. Dependendo de como ele tenha caído, ou pior, de como ele tenha sido a locomoção dele, ou o atendimento dele ali em campo, ele poderia ter ficado paraplégico. Você já imaginou que coisa surreal? O novo Pelé, que na época era a salvação do Brasil para ir para a Copa do Mundo, tomar uma joelhada e ficar paraplégico.
olha como a gente tem que ter o conhecimento específico de APH, né? Que é o atendimento pré-hospitalar. Você tem que saber como imobilizar aquele atleta, você tem que saber como... que ali ele deixa de ser atleta para ser paciente. Sim. Aí está o detalhe. Não, são muitas coisas. Eu até vou além, né? Aqui a gente fala assim, enfermagem no esporte, então, como tem bastante tempo ainda, né, para falar, nós estamos falando dos atletas. Mas e quantas coisas acontecem, né, com os torcedores lá e que no próprio setor de atendimento não tem um preparo, uma atuação adequada, né? São várias coisas. Ah, tem a Gueldes aqui, o Gueldes, desculpa. Um aluno que acabou de se formar em enfermagem, estaria preparado para o mundo do futebol ou outro tipo de esporte? Bem, vamos lá. Como a gente está falando, existem as especificidades e as especialidades. São coisas diferentes. O aluno que sai da faculdade, acabou de sair da faculdade e não tem uma especialização, ele está cru, eu não aconselho ele ir direto para o esporte e assumir uma situação dele ficar sozinho. Eu acredito que ele tenha que, sim, se ele falar, poxa, Diego, você tem como me ajudar? Eu posso ir com você em alguns jogos? Não que eu seja o dono da verdade, não que eu seja o melhor de todos, mas eu tenho experiência naquilo ali. Alguém me passou aquela experiência. Eu também já fui voluntário em muitas coisas, então eu fui aprendendo com o nosso meio, fui aprendendo andando de acordo com as coisas que estão acontecendo. Não, verdade. Então, assim, não é a questão de eu falar que ele não pode ir. Poder, ele pode. Mas será que ele vai se sentir apto a fazer isso? Será que ele vai se sentir confortável em ver uma lesão como do Neymar, como do Anderson Silva, e ele não saber atuar? Como é que ele vai fazer? A questão toda é a experiência dele. Ele pode ir, mas será que ele vai se sentir bem? Eu falo o seguinte, é sempre bom, né? Por isso que nós estamos aqui falando dos segmentos da enfermagem. É sempre bom a gente aprender, o saber nunca é demais. Podem te tirar tudo. Então você une a teoria com a prática, né? Se a pessoa buscar entender, porque assim, você sai de uma faculdade, você sai com um conhecimento geral. E aí você vai vendo qual área que você vai ter afinidade. Então a gente tem que, como a enfermagem, né? Isso eu vejo muito nas faculdades, né? Quando a gente está dando aula, o aluno ele tem muita dúvida, né? Então ele pensa assim, é generalista. É só ver as demais profissões, você pode escolher as áreas. Então, gente, vamos pegar e vamos ter conhecimento. Né, a teoria, buscar e fazer o nosso network, né, o conhecimento. Aqui, como vocês estão vendo, o Diego, tantas as pessoas, né, o enfermeiro Marcos, a Lila, né, o médico, isso tudo agrega no nosso crescimento profissional e pessoal. São visões diferentes, ninguém cresce sozinho. Então, assim, a gente vai buscando e vai fazendo uma grande corrente, né, de atuação, uma atuação digna. E uma coisa clara também que fique, o enfermeiro no esporte não vai tomar o espaço de ninguém. Muito pelo contrário, nós estamos chegando para agregar. Né? É uma situação nova, porém antiga. Nós já existimos dentro dos esportes, porém, nós não vamos em momento algum nos colocar ou invadir a profissão dos outros. Eu trabalho muito bem como enfermeiro, fazendo exatamente essa triagem, esse direcionamento do atleta para o seu local. O atleta que eu vejo que tem uma lesão, por que não eu pedir para o fisioterapeuta dar uma olhada, para o fisioterapeuta simplesmente ir lá verificar aquele atleta, eu pedi para o preparador físico ele fazer um treino, de repente, diferenciado com aquele atleta X, eu falar com o psicólogo, eu verificar que aquele atleta que é mais despojado, brincalhão, ele chega mais contido, eu próprio posso ir lá, e aí, tudo bem, o que houve? Como a gente faz com nossos pacientes dentro do hospital também, né? Quem está acostumado com o hospital sabe, nós sabemos qual é a diferença de um paciente no dia
na segunda-feira e na terça-feira ele teve uma diferença muito grande. O que houve? Ele passou por algum problema, ele soube de alguma coisa, ele desenvolveu alguma coisa, ele está com dor, ele não está. E o atleta vai ser igualzinho ao paciente. Por quê? Porque ele não vai falar que ele está com dor porque ele precisa daquilo. É o emprego dele, é o que você estava falando, é o emprego dele. Qual é a diferença dele ser titular e ser reserva? Entendeu? É ele não jogar. E aí, para ele, você nunca pergunte para um atleta se ele tiver com dor, se ele tomou-lhe uma entrada violenta e tudo. Esse atleta, se não tiver com a perna caindo, se ele não tiver com o braço caindo, se você perguntar para ele, você quer voltar? Ele vai falar, quero. Com o braço todo torto, mas ele vai voltar. Com o dedo todo torto do basquete, mas ele vai voltar. Você tem que também impor, juntamente com o médico e a equipe médica, essa situação. Tem que falar, não, cara, você não vai voltar, para o seu bem. Ele não vai pensar nisso. Ele vai pensar, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. A adrenalina dele está lá em cima, então ele não está sentindo dor. E outro, o Marcos até falou a questão da medicação. É muito importante o enfermeiro também saber qual medicação pode usar. Lembrando, o enfermeiro não pode criar diagnóstico, também não pode prescrever medicação. Isso daí é exclusividade do médico. Mas nós podemos e devemos saber sobre a medicação, qual é a medicação que está sendo usada, e principalmente, cada esporte, o esporte tem um diferencial que cada esporte tem sua equipe. E aí a sua equipe que eu digo de doping, equipe para fazer todo um controle daquele atleta. Tá? Então, nós temos que saber isso daí tudo. Eu tive uma situação nos Jogos Olímpicos do atleta, do Samir, que ele teve uma fratura, né, de tibia e fíbula, e aí a médica queria fazer nele dipirona. Ele teve uma fratura exteriorizada. E aí a dipirona, primeiro que não ia fazer a menor diferença de dipirona para ele. Né? A dipirona ia simplesmente fazer água com açúcar, que é o que a gente brinca dentro do hospital. Né? Só que, mesmo que não fizesse efeito, se ele tomasse a dipirona, esse atleta iria ser banido do esporte. Porque dipirona na França, pelo comitê francês, é doping. E é doping sério. É doping para exclusão da categoria. Então, olha só que loucura. É uma loucura mesmo. Eu trabalhei, você até tocou em algo bem interessante, que uma das saídas, como vocês estão aí implementando, a criação de protocolos, né? Eu trabalhei com atletas dos Estados Unidos, maratonista, e não se usa dipirona. Então, você entra na hidratação, a analgesia em último caso. Né? Então, assim, mas a gente tem protocolos, né? Nós temos o protocolo e você segue o protocolo até que o médico ele apareça, né? Porque normalmente está dando assistência a um outro atleta, então nós temos protocolo. Aí o enfermeiro, ele pode, só o enfermeiro, né? Médico e enfermeiro, aí o enfermeiro ele pode atuar. Essa pode ser uma solução, né? Porque cada país tem, por exemplo, tem países que não se usa o paracetamol. Né? E aí você pode estar numa competição, porque esquecer e você ter um atleta banido do jogo por doping. Então, por isso que eu gosto, né? O pessoal até fala, eu gosto dos protocolos, porque é uma língua universal. E aí, quando você fala em protocolo, aí a gente tem que ver o seguinte. Vamos ver, Maratona do Rio de Janeiro. A Maratona Rio... maratona e meia maratona, né? O que a gente pode fazer? Lá é uma maratona internacional. Então, qual é a legislação que a gente vai atuar? A legislação brasileira? Não. A legislação do Comitê Olímpico ou do Comitê Internacional de Maratonas, né? Eu participo disso. Eu participo do comitê. Do comitê não, eu participo da maratona. Então, eu tenho que saber qual é o protocolo que vai ser usado. É diferente quando a gente vai fazer uma meia maratona São Gonçalo, por exemplo, que é uma maratona regional. E aí você está usando a legislação brasileira. Então você tem que saber qual é o protocolo. O enfermeiro ele tem que estar ali o tempo todo atuante.
Porque nem sempre a equipe multidisciplinar vai estar disponível para saber o protocolo. E o nosso diferencial é esse. Nós seguimos nossos protocolos e os protocolos legais. Vou dar um outro exemplo bobo. Concussão cerebral no esporte. Tá? Isso daí é um tema bem polêmico. Sim. Mas vamos lá. Vamos levar para o futebol, que é o esporte nacional que acho que tem a maior vinculação de pessoas assistindo e gostando e tudo mais. Né? Uma concussão cerebral no futebol, hoje em dia, tem vários protocolos a serem seguidos. Se eu estou disputando, por exemplo, um campeonato carioca, eu posso seguir o protocolo da CBF, eu posso seguir o protocolo de APH, eu posso seguir o protocolo da CONMEBOL, que é a organização sul-americana, eu posso seguir o protocolo da FIFA. E ainda posso seguir o protocolo da FERJ, né, que é a Federação Carioca de Futebol. Qual o protocolo que eu vou seguir? E são protocolos completamente diferentes. A única coisa que todos eles falam é que, obviamente, é uma lesão cumulativa e que você tem que fazer o afastamento do atleta. Dependendo da situação, você vai ter até que banir o atleta do esporte porque ele não terá mais condições. Mas tem o protocolo, tem um que diz que é 7 dias, tem um que diz que é 10 dias, tem um que diz que é 14 dias e tem um que diz que é 21 dias. Qual que eu vou pedir? Fica difícil, né? E, na verdade, né, tem esse protocolo, mas a gente sabe que o atleta ele fica sendo observado no mínimo 6 meses. Né? E aí tem locais que estende a 2 anos, que é o período de lesão, né, que pode vir a aparecer. Eu já tive paciente atleta, peguei no hospital. Aí era uma coisa boba, levaram para o hospital. E depois de muito tempo, porque como a enfermagem sempre, né, tá ali com os pacientes, aí, Vanessa, tá no hospital, eu falei assim, tô. Aí você, porque eu preciso, tô sentindo uma dor. A lesão apareceu depois de 2 anos. Uhum. Onde a gente pode observar muito isso, a questão da concussão cerebral, eu acho muito interessante ver o boxe. Como é que mudou a atitude do boxe, a atitude no MMA, a atitude até no telecat, que é uma brincadeira. O telecat, na verdade, não é uma luta, é um balé, mas você vê como é que é diferente, como é que mudou a nomenclatura dos golpes, como é que mudou tudo, por causa exatamente da concussão cerebral. Isso daí é muito interessante, porque nós estamos vendo que existem artigos de enfermeiros falando sobre isso. Né? A produção científica nossa é muito importante. E nós estamos ali o tempo todo. Nós vamos estar ali o tempo todo. Nós vamos estar na beira do caos, vamos dizer assim. Quem vai estar ali somos nós o tempo todo. É a enfermagem que recebe, né, Diego? Isso em todas as áreas. A enfermagem está presente, eu falo assim, até saiu uma brincadeira, né, nas redes sociais, falando assim, você pensa o quê? O único que está 24 horas, né, de pé é a enfermagem. Porque vai mudando ali e é uma responsabilidade de equipe. Então, a gente está em todo momento. Você vai receber, quando não, você depois tá cuidando do paciente, o paciente liga e você está em outro local, você tem acesso àquele paciente. Eu falo que a enfermagem é um mundo pequeno, que você está em todos os momentos. Aqui tem uma pergunta. A Tereza perguntando, é verdade que o atleta aprende a conviver com a dor ou é um mito? É verdade, é verdade. Um atleta de alto rendimento, eu posso falar por mim mesmo, que já fui atleta de alto rendimento, nós aprendemos a conviver com a dor. Porque aí existe a explicação científica, né? Que é a liberação de endorfina e a liberação de adrenalina no nosso organismo, que faz com que nós tenhamos essa convivência e ajuste com a dor. Né? Mas, infelizmente, é verdade que o atleta convive com uma dor. Lógico, uma dor suportável. A dor insuportável, o atleta vai reclamar. Vai reclamar e vai demonstrar. Se ele não falar, ele vai demonstrar em campo, em quadra, em cima do cavalo, em cima do patins, ou o que for. Ele vai demonstrar. É nítido quando o atleta está com dor e quando ele não está. Uma dor fora do comum. A Lila também está falando aqui, né, enfermagem esportiva, dizendo que o beta-bloqueador no tiro esportivo é doping. E nos outros esportes, não. Olha só que interessante o protocolo, né? Protocolo de doping e tudo mais.
Também tem uma coisa muito... Tiro, o beta, ele vai atuar. Eu trabalhei, né, como militar com tiro esportivo. E aí é até interessante, porque você tem a hora, né, do disparo. O beta bloqueador, ele te dá um total equilíbrio que se passar assim, uma gotícula, uns flush, você vê, entendeu? Aí ele diminui toda aquela tua atenção. Até tem artigos, é bom até a gente ler, bem interessante, né, sobre os betas bloqueadores, porque você precisa se manter tranquilo. Né? E aí ele atua no organismo todo, até na hora assim da mensagem, né? Vamos lá aqui, o disparo. Então, o seu corpo é como se fosse tudo em câmera lenta. Até um médico, né? Ele estava falando com a gente em relação a isso. É bem interessante mesmo, vale a pena ver, né? Assim o pessoal tá vendo que são tantas coisas, né? Não é meramente uma assistência, gente. Por isso que nós temos aqui, ó, pessoas qualificadas, né? Tem o Diego, tem a Lila, tem o Marcos, tem a Jaqueline aqui falando várias coisas, é bem interessante. Tem uma pergunta aqui em relação ao AVC, deixa eu ver, que é de um amigo nosso, né, torcedor aí do Flamengo, perito, aí é tanta coisa que ele tem, ele é do Espírito Santo. Que a gente está aqui, né, o povo ligadinho, tem o pessoal de Manaus também acompanhando. Ele perguntou do Ricardo, peraí, deixa eu ver aqui que eu me perdi, gente. Rapidinho, Diego. Que eu perguntei da dor, né? Bebendo a água, tá se hidratando. Ele perguntou, né, do atleta, do AVC. Qual a função principal do enfermeiro, né, no caso de AVC em jogo? Então, nós temos que seguir os protocolos, né? O primeiro protocolo a ser seguido é você verificar como é que está a letargia daquele atleta, como é que estão os sinais vitais desse atleta, como é que estão a parte toda cognitiva daquele atleta, se ele está conseguindo responder aos estímulos que a gente está pedindo. E, posteriormente, esse atleta teoricamente está bem. Nós vamos fazer já um teste de Cincinnati, que é um teste muito simples de você pedir para o atleta falar algumas frases e ele levantar braço direito, primeiro, até a altura do ombro, depois braço esquerdo, depois os dois braços juntos e ele falar isso ao mesmo tempo. Isso daí faz com que a gente tenha um protocolo para verificar se ele está tendo um AVC, né, que é um acidente vascular, um AVE, na verdade, que é o acidente vascular encefálico, ou se ele vai ter um AVE, que é o acidente vascular encefálico hemorrágico. Né? Então, mas, independente de qualquer coisa, e isso daí já vai ser feito dentro da ambulância, levando esse atleta para o hospital, porque ele vai ter que ser tomografado. A tomografia vai ser emergencial, ele vai ficar, independente do que tenha sido feito, esse atleta vai ficar em observação, e além da observação, ele vai ter que fazer uma tomografia 48 horas ou 78 horas após a suspeita dele. Normalmente isso acontece quando o atleta tem choque de cabeça. Normalmente. Mas não quer dizer nada. Esse atleta, uma coisa que pode acontecer com um AVE muito facilmente, o atleta está fazendo um esforço muito grande, ele faz uma corrida muito grande, o Usain Bolt, por exemplo, uma atitude dele, ele correu, ele teve um desgaste absurdo muscular do corpo inteiro, e aí ele vai e apoia o braço dele no joelho e bota o sangue todo correndo para a cabeça. Isso daí pode estourar um AVE. Sim. Então tá respondido, né, pessoal, o Douglas. A Camila Físio perguntou, existe alguma forma de você reconhecer essa dor através do gestual motor do jogador? Com certeza absoluta. Foi o que a gente estava falando ontem. O diagnóstico diferencial do enfermeiro é exatamente isso. Você está ali, você vai ver o atleta o tempo todo. Você está vendo o atleta todo dia. Você sabe que aquele atleta está acostumado a fazer um treino, um jogo diferente, correndo muito. E esse atleta, ele não faz daquela forma. Ele está, um maratonista de endurance, por exemplo, ele está acostumado a treinar
15, 20 quilômetros por dia. E aí ele chega e começa a sentir, ou então fazer expressão de dor no rosto, ele começa a mancar, ele começa a compensar. Isso tudo daí é o gestual do atleta que a gente consegue diferenciar. O corpo fala, né? Nós temos aí vários artigos também, livros, até inclusive da Maria Júlia, que eu acompanho desde... Já tenho uns 22 anos, ela falando que o corpo fala. Então, essa, assim, a enfermagem, a assistência, a nossa assistência é baseada no cuidado, na observação, né? Nos valores que os outros não dão, a enfermagem dá. Então, é um olhar, é um maneio de cabeça, né? É um trincar dos dentes. Tudo tem um porquê, gente. Aí tem como você... E quando você acompanha... Né? O atleta você conhece muito mais, ele não precisa nem te falar, porque como o Diego falou, ele não vai falar, né, Diego? Não vai. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu na verdade, travou? Vanessa? Vanessa, estão me ouvindo aí? Tô ouvindo. Oi, Vanessa, Oi, tá me vendo? Ouvindo. Tô te vendo. A gente faz assessoria de vários atletas, né? E um desses atletas meus estava fazendo treino comigo e eu cheguei e falei assim, bebe água. Bebe água. Falei umas 8 vezes para ele beber água. Tá? E eu não estou acostumado a mandar ele beber água dessa forma. Ele próprio já bebe a própria água dele numa boa. E aí, no final do treino, a gente conversando, a mãe dele conversando com a gente e tal. E aí a mãe dele falou, poxa, Diego, o atleta saiu no sábado, isso aí era na segunda, saiu no sábado, dormiu fora de casa, voltou no domingo e bebeu. Tava de... Aí eu falei assim, não, mas eu já sabia. Aí o atleta olhou para mim, como que você sabia? Você não rendeu da mesma forma, você não estava fazendo as coisas da mesma forma, você só no aquecimento já estava suando absurdamente. E a terceira coisa, a mais importante, você não reparou, mas eu já estava te mostrando que eu sabia que você tinha feito alguma coisa de errado. Eu mandei você beber água quantas vezes hoje? Porque a bebida nada mais é do que você carrear álcool no sangue. Consequentemente, você vai tirar o álcool, a água do sangue. E, consequentemente, por isso, dá dor de cabeça e tudo mais, então você tem que hidratar. Então, o corpo fala, ele não precisou... E isso daí foi por teleatendimento. Não, eu falo que o corpo entrega tudo, gente. Eu falo que não é só assistência, não. Se você estiver mentindo, ele vai entregar. Porque você faz uma expressão assim, né, tensa, você acha que tá abalando, né? Nossa, as próprias palavras. E pro atleta não tem jeito, né? Eu falo que assim, uma grande experiência em relação a isso, ô Diego, é no doping. Antes de ter o resultado, o atleta fica lá. Aquele que não fez nada, tá tranquilo, ele brinca e tal. Aquele que fez, ele vem com uma cara, tipo assim, já começa onde é confusão. Né? Pra que isso? Que isso não é legal? Que ele tá certo? Você sabe que vai dar algum problema. Então já começa, não é nem a assistência, assim, né? É um exame de praxe que é feito. E aí acontece isso, né? Nada, aqui tá até nada passa batido, não passa não. Não passa no hospital, não passa numa clínica da família, não passa nem do aluno. A gente sabe o aluno que tá colando. Né? Quando ele vira assim, eu falo que tem o músculo, né? O esternocleidomastoide. Quando ele olha assim, tá colando. Ele tá fazendo uma consulta ao amigo, né? Esquece de se consultar. Então, nada passa batido. Diego, uma coisa que eu vou te perguntar, que o pessoal aqui, né, tá gostando, mas eles não perguntam, que é a curiosidade de todo mundo, né? Sabemos que a enfermagem é uma profissão feminina, né, por sua lá tradição, sua criação. E nós temos muitos colegas, né, do sexo masculino, homens, só que não é uma grande assim, por exemplo, numa turma de 60, você tem no máximo 4.
né? Sim. Ali. O que levou você a escolher enfermagem? Que aí eu vou fazer assim, né, esse bloco. E partir para esse lado do esporte, porque pelo que eu venho te acompanhando, né, você sempre teve esse pezinho no esporte ali, né? Porque não é assim, aqui não é, ninguém cai de paraquedas não, gente. Porque enfermeiro ele fuxica, né? Ele quer ali, quer saber, porque todo mundo tem uma história. E aí acho que isso é legal. Acho não. Isso é legal, né? Pra gente conhecer. Porque você fala muito bem, mas você nunca fala de você. Então, vamos lá. Peguei, né? Ficou até vermelho. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, eu resolvi ser enfermeiro por um fato que aconteceu comigo na minha adolescência. O que foi esse fato? Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade. E quando ele faleceu, eu jurei para ele e para mim mesmo que eu ia cuidar de outras pessoas, já que eu não pude cuidar deles. Eu poderia ter feito meio. Sim, poderia. Mas eu não iria cuidar, eu iria assistir. E eu nunca quis assistir ninguém. Eu quero cuidar. Eu sempre gostei do cuidado. Sempre gostei do toque. Né? O enfermeiro, ele toca. A mão do enfermeiro é o instrumento de trabalho dele. A gente tem aqui, ó, nosso instrumento de trabalho. Seja para escrever um artigo, né? Eu fiz assim, eu sou antigo. Mas, ó, eu escrevi um artigo. Seja para você fazer uma massagem, seja para você confortar, seja para você dar a mão para um paciente. E o principal, seja para você tirar um sangue do paciente ou do atleta. Então, o enfermeiro ele tem o toque como qualquer material de trabalho dele. A mão dele vai ser o instrumento de trabalho. Então, eu quis ser enfermeiro por isso. Meu pai ele morreu no domingo de Páscoa, de 1997, e eu não pude fazer nada. Meu pai teve um infarto agudo do miocárdio e morreu. E eu jurei para ele que, já que eu não pude cuidar dele, eu iria cuidar de outras pessoas. Esse é o grande motivo por qual eu sou enfermeiro e amo o que eu faço. Não, muito bem, porque as pessoas não conhecem esse teu lado, né? Porque você sempre aparece assim, aquela pessoa forte, né? E aí nós temos o estigma na enfermagem, né? Que é, mas você não é doutor? Né? Doutor, olha lá, o enfermeiro frustrado. Aí, gente, não tem ninguém frustrado aqui, não. Somos enfermeiro, né? Ali porque gostamos. E o esporte? Então, eu sempre pratiquei esportes desde pequeno, sempre fui do futebol, sempre fui do vôlei. E aí eu fiz o colégio militar, e no colégio militar eu tive a oportunidade de estar com a elite. Né? E com essa elite de professores de educação física sensacionais, que são técnicos de seleção brasileira hoje, que é o caso do Guerra Peixe, que é técnico da seleção brasileira de handebol. Eu tive com o Heraldo Torres, que já foi da seleção brasileira da Sub-17, já foi técnico da seleção da Grécia. Então eu joguei futebol, não cheguei a ser profissional, mas eu tive todas as categorias de base no futebol de campo. Fui do salão para o futebol de campo, fui para o vôlei, fui federado no vôlei graças ao Colégio Militar também. Né? Cheguei a jogar vôlei federado e fui do atletismo e ginástica olímpica. Então, assim, eu era polivalente. E na ginástica olímpica, eu cheguei a frequentar a seleção junto com Daniela Hipólito, junto com... eu sou antigo, né? A Dani tem a minha idade, né? Então, eu vi Jade Barbosa começar, eu vi a Laís Souza, que hoje é nossa musa, né? Nossa maravilhosa Laís Souza. Que... né? Não tem nem como a gente falar muito, né? Porque é tão completa. A Laís é assim, ela é um anjo. Só isso que eu posso falar. A Laís ela é sensacional. A Daiane dos Santos, a Georgette foi minha técnica, mas o meu primeiro técnico foi o Sérgio Bastos, que eu tive o prazer de reencontrar na Olimpíada trabalhando na ginástica olímpica. Que legal, gente, olha. Esse ano eu encontrei com o meu primeiro técnico de futebol também, que atualmente é diretor de futebol do Vasco, diretor-geral, né, do futebol do Vasco, que é o professor Antônio Lopes. Então, assim, eu sempre estive no esporte,
E aí, o que eu fiz? Eu tentei jogar para o lado, sendo enfermeiro, e juntar as duas coisas. Eu amo ser enfermeiro, eu amo o hospital, que fique bem claro isso, eu não sou aquele cara que não suporta o hospital, pelo contrário, eu amo estar ali dentro do hospital. O hospital, para mim, é aquele vucu-vucu, aquele negócio que é muito bom, é muito gostoso, parece uma cachaça. A gente sente até falta, né? Quando não está. Por exemplo, férias é terrível, né? Sem dúvida. É bom porque você fica um pouco fora, mas dá 15 dias você já quer voltar, né? É meio antagônico ali o nosso raciocínio. Agora, o que acontece? E a minha primeira pós que eu fiz foi logo que eu me formei, eu fiz a pós em CTI. Por quê? Porque eu queria saber como atuar dentro do CTI e tal, e abrir minhas portas. Saber começar a atuar de forma mais direta. São pacientes de alta complexidade, então eu queria saber, eu era muito cru. Respondendo aquela pergunta inicial, como é que o enfermeiro recém-formado vai para o esporte? Olha o meu caminho, como é que foi. Logo depois, eu fiz eu fiz a pós em enfermagem do trabalho. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com ergonomia, eu gosto de trabalhar com posicionamento, eu gosto de trabalhar com toda a parte de gestão também, como enfermeiro do trabalho, você é obrigado a ser gestor também. Sim. Né? Você, como enfermeiro, saiu da faculdade, você necessariamente tem que ser um líder. Aí, não vamos entrar no mérito de líder, porque são vários líderes diferentes ali, né? Existem vários tipos de líder, né? Mas o enfermeiro, necessariamente, ele é líder, porque ele tem os técnicos de enfermagem que estarão junto com ele, né? Então, ele tem que saber como liderar. Mas você, sendo o enfermeiro do trabalho, você tem que ser um líder e, às vezes, um gestor, né? Então, isso daí já é mais complicado. Então, eu queria entender isso tudo, né? Aí, beleza, fiz após em dermatologia. Sou enfermeiro dermatologista. Aí você vai falar, o que é isso? É o cara que mexe com a pele? Não. Eu sou um cara que sou especialista em lesões. Eu me especializei em lesões. Todo tipo de lesão cutânea, eu sei. Eu não faço ficar bonito, eu faço ficar funcional. Eu brinco dessa forma. Eu fecho. Se vai ficar bonito ou não, aí já não é comigo. Fala com o pessoal da dermato. Só que aí é dermato funcional ou então a dermato estética. Eu sou dermatologista raiz, né? Aquele cara que pega aquela lesão e faz aquela lesão dali ser sanada. De preferência com cirurgia. Não, porque as pessoas acham, né, que vão logo para a parte da estética, né? E não é só isso. Vai muito além, né? Não, por isso que eu falo, as pessoas não sabem, né? Os segmentos. Lila, você viu sim, doutor Fernando Porto, e eu tô tenso aqui por causa disso. Gente, olha só, relaxem. Assim, doutor Fernando é aí um mestre, né? O ícone, vamos lá. Então, significa que vocês têm uma história, ó. Parabéns para vocês, né? Porque ele é difícil de entrar, mas se tá aqui prestigiando vocês estão de parabéns, né? Eu sei que é desafiador, como tudo na enfermagem, Diego. E assim, maravilhoso, né? O que você falou, tantas áreas que você fez, né? Se especializou e hoje forma essa grande barra. Relaxa, meu amigo. Tu tá aí tenso, relaxa. Relaxa que hoje você é um entrevistado, você é o nosso enfermeiro. E dando o prestígio da gente aqui, né? E aí você vê, né? Enfermagem do trabalho. Eu trabalhei com o pessoal, né? Enfermagem de trabalho, empresas, esporte, e você vê como é uma base, né? Essa gestão de trabalho, às vezes é um material, é um equipamento errado, que no trabalho você prejudica o funcionário, no esporte você dificulta o atendimento, até que foi falado pela enfermagem esportiva lá no início sobre o DEA, porque hoje a gente já tem a lei para usar, né? E a gente depois até vai falar isso, mas aqui no esporte nós ainda continuamos a ter, né, determinados eventos que as pessoas não sabem usar o DEA, né? O mais interessante do DEA Eita, ligaram aqui a luz. Você
tá tão tenso que ó, tá até modificando as coisas aí. Eu mesmo que liguei, eu estou com o controle aqui, eu que liguei. Mas vamos lá, o que acontece? O DEA é o famoso desfibrilador, né? E assim, em determinados locais, em determinados ambientes, o desfibrilador é de uso obrigatório. E aí, vamos parar e vamos raciocinar. No aeroporto, o desfibrilador é obrigatório. Quantas pessoas no aeroporto sabem usar? Tá lá, tá na caixinha lá. Quantas pessoas sabem usar? Poucas. Né? Só que quantas pessoas sabem usar o desfibrilador na academia? Poucos. Né? Olha lá. Por que que eu estou falando isso? Porque o enfermeiro do trabalho, uma das grandes coisas que o enfermeiro do trabalho faz é fazer produção de cursos de orientação para os usuários, sejam usuários da saúde ou não. Hoje, manipular um DEA é a coisa mais fácil do mundo. É mais fácil do que você mexer no celular. Não tem como você não saber mexer num DEA. Né? Óbvio que você tem que ter um treinamento para aquilo. Você tem que saber identificar. Você não choca uma pessoa, você não dá um choque numa pessoa de forma desnecessária. O DEA não vai deixar isso. Os desfibriladores antigos, isso acontecia. Então, isso tudo é uma evolução que foi feita. Tem um enfermeiro do trabalho que dá um curso sobre isso. É um enfermeiro do trabalho que produz toda a informação para que aquelas pessoas que estão passando no aeroporto, ou então os funcionários do aeroporto, façam um curso básico de sobrevivência, que é o BLS. Né? Mas já os profissionais que já são da CIPA ou que são brigadistas, eles já têm que ter um curso um pouquinho mais à frente, que é o ATLS, que é um curso que ele já vai saber resgatar, ele já vai saber o que fazer, ele já vai saber... Aí são profissionais de saúde que tem que fazer. Não é que a gente está restringindo por maldade, não. É porque o profissional de saúde está preparado para aquilo. Nós estudamos para salvar vidas. Nós estudamos para precaver as pessoas de acontecerem um acidente. E aí tem o curso de APH, que é o curso que o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, todo mundo pode fazer. Né? É o atendimento pré-hospitalar. Isso daí é o mais importante. O que a Jaque falou aqui, na academia apenas se tiver algum aluno que for da área de saúde, caso contrário, ninguém. É porque aquilo que nós estávamos conversando, né? As pessoas não valorizam. Eu sou daquela formação, né? Como tem curso de brigadista mirim, em áreas de difícil acesso, né? Comunidades, vamos lá. E aí eu ensino a crianças. Porque são vários eventos que pode acontecer. Agora, de uns segmentos que nós deveríamos pensar, né? Por exemplo, acidentes diversos, né? Dentro de casa, até mesmo dentro de casa, quando as pessoas não sabem se prevenir, se proteger. Por exemplo, com esse isolamento, nós tivemos no hospital um aumento, ô Diego, sabe de quê? De quedas. Idosos, sabe, por conta de tapete. Porque tem mais gente em casa, vou botar o tapete, mas só que o idoso, né? São tantas coisas que envolve. E assim, você tem que saber, né? É importante. Agora, se tivesse essa cultura, né? Educação, né? Fosse para todos, assim, e começasse a ensinar nas bases na escola, seria bem diferente. Por exemplo, meu filho, ele tem no colégio. Né? Então, assim, ele cai. Aí é quando ligam pra gente, pros pais, nosso coração sai pela boca, né? Ah, um filho caiu, abriu o supercílio, né? Eu já cansei, porque meu filho é super agitado. Aí sair do trabalho, chegar, a escola leva, né? Aí meu filho, mãe, eu já falei pra botar o gelo, apertei, aí bota a mão assim, né? Apertei, tá aqui. Ou seja, porque ele tem isso, não é porque eu sou enfermeira. É porque ele tem isso no colégio também. Né? Para não ficar agitado por conta das outras crianças. Agora, uma coisa legal também de falar é que quando a gente fala em departamento médico, né, seja de clube, seja de clube de futebol, seja de clube de vôlei, seja de qualquer coisa, o departamento médico não é essencial o médico ser o diretor.
tem que ser um profissional de saúde, tá? Então, assim, eu recebi essa semana um convite, eu já era do Recreio Futebol Clube, diretor do departamento médico, e, assim, eu recebi o convite do Queimados Futebol Clube para ser diretor do departamento médico deles. Essa é uma grande diferença também da gente gerir. Nós vamos gerir todos os profissionais que estão ali. E é uma função bem legal que o enfermeiro vai exercer. Não é a primeira vez que eu vou exercer, mas todos os outros enfermeiros podem exercer isso aí. Isso daí vai depender da nossa forma de gerir, da nossa forma de trabalhar com toda a equipe multidisciplinar. Isso é muito interessante. Né? Eu, Queimados, foi o Flávio Rodrigues que me convidou, ele me convidou para ter, eu já tinha trabalhado com ele em outro clube, e aí ele gostou do meu trabalho e vamos fazer toda essa gestão. O Dr. Marco Sauberman, que estava ali antes, ele é o nosso médico responsável, e nós vamos fazer isso. Olha que legal como o enfermeiro pode gerir uma situação completamente diferente que as pessoas não sabem. Sim. Não, isso é maravilhoso. Parabéns, né? Porque depois é outro momento de falar, né? O enfermeiro como gestor, né, multidisciplinar. Isso é o que a enfermagem sempre trabalha, desde o primeiro dia da faculdade, que você entra, que começam a falar, você já sabe que vai trabalhar com uma equipe, e nós somos, assim, a nossa, além de ser assistencialista, nós somos voltados para a gerência, sim, porque cuidar é um planejamento de gerência. Você não começa do pé para a cabeça, né? Você faz uma assistência holística como um todo. Até a comunidade, o meio que ele vive está envolvido. Esse menininho, João Jesus, que entrou, ele é um para-atleta de Power Soccer. E o Davi Xavier é o técnico da seleção brasileira de Power Soccer, que acabou de entrar aí. E eu tive o prazer de ser convocado como enfermeiro da seleção brasileira de futebol de cadeira de rodas, que é o Power Soccer. Eu já sou convocado já. Eu esqueci o nome, né? Que o atleta estava falando e vocês chegaram a comentar até mesmo do João. Vocês fizeram, você fez uma live. Isso. Ai, vocês são bem-vindos. Estou com o Darcy, entendeu? O Darcy, ele é um atleta que ele é tetra-amputado. Foi esse mesmo. O Lucas Neves também está aí, outro atleta de Power Soccer, vascaíno. Ai, sejam bem-vindos, pessoal. Olha, vamos seguir a enfermagem do esporte, né? Vamos fazer essa diferença. Diego, tá terminando, dá uma dor no coração, porque a gente quer ficar te sugando aqui, né? Que você fala com tanto amor, com tanta categoria, né? Vamos botar assim, que o povo vai entender, com propriedade, né? É experiência de vida, é experiência teórica, profissional, né? Mas está acabando. E aí, vou deixar assim, esse momento final para você, né? Eu sei que vocês estão ali nessa luta para a gente ter esse segmento reconhecido. Vamos seguir sim, precisamos crescer, porque o mundo, gente, tá... assim, a doença, né? O Covid parou o mundo, mas não parou o pensamento. Então, nós estamos produzindo e temos que produzir sim. E através, né, de tudo que acontece que vem coisas muito, muito boas, né? Eu acredito nisso. Então, para você falar, né, o que você quer assim da gente, o que você espera, né? Que enfermagem é assim, né? A gente quer sempre pedir o outro. Meu chefe entrou, Genilton Garcia, doutor Genilton Garcia. Pô, seja bem-vindo. Aí, todo mundo está querendo que tenha mais uma hora, gente. Que isso, cara? É tão gostoso. Gente, vamos fazer uma só, ficar aí um programa na semana só de enfermagem esportiva, porque não é só futebol, não, tem muita coisa. Com certeza tem muita coisa. Mas vamos lá. O que eu espero é o seguinte, eu espero que eu tenha conseguido expressar que nós estamos mudando muita coisa. O enfermeiro, ele não é aquele enfermeiro que vai ficar parado atrás de uma mesa de hospital.
O enfermeiro ele pode ser generalista dentro do esporte, ele pode atuar desde o hipismo ao paradesporto, ou seja, por que eu falei do hipismo? Que é um esporte conjunto, né? É o cavalo e o cavaleiro, né? Então, nós podemos atuar ali, nós podemos atuar no esporte coletivo, nós podemos atuar na natação, nós podemos atuar na ginástica, podemos atuar em tudo que é canto. Então, assim, o enfermeiro, mas tudo dentro dos protocolos seguidos.